Apocalipse capítulo 10 vai falar sobre o anjo e o seu livrinho. Então o versículo 1 diz assim: E vi o anjo forte descendo do céu, vestido em uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e suas pernas como coluna de fogo. Bom, nós sabemos que dentro dos anjos tem as suas hierarquias, né? As suas hierarquias angelicais. Então aqui o primeiro versículo vai dizer que esse anjo, ele era um anjo forte. E esse anjo, ele desceu do céu vestido numa nuvem. Quando se fala nuvem, irmão, quando se fala nuvem, nós pegamos uma referência quando o povo de Israel saiu lá do Egito. O que acompanhava eles até eles chegar na terra prometida, na terra da promessa? Porque nós sabemos que o povo de Israel ficou 40 anos peregrinando pelo deserto. Êxodo 13, versículo 21 diz assim: E o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Quer dizer, aquela nuvem era para não molestar eles do sol e também para guiar eles rumo ao deserto. E tem uma outra frase que diz assim: o arco-íris. O que representa o arco-íris? O arco-íris, ele representa a aliança que o Senhor fez com Noé, quando o Senhor trouxe o dilúvio sobre a terra, e o Senhor fez uma aliança com Noé, que quando nós virmos o arco sobre o céu, ali mostraria a aliança que o Senhor fez sobre a terra. E aqui também ele fala sobre uma coluna de fogo, como Êxodo 13, 21, o Senhor ia diante deles durante uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, e numa coluna para iluminar o fim, de caminhassem de dia à noite. Então, essa é a melhor interpretação que nós temos deste versículo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, quando runge o leão, né? Então nós sabemos que esse leão aqui é quem? É Cristo, que ele é o leão da tribo de Judá. E tendo chamado 7 trovões, e fizeram soar a sua voz. Então, quando fala aqui nesses 7 trovões, quando se fala no número 7, dentro da Bíblia, nós levamos sobre a perfeição do Senhor, que o número 7 é a perfeição do Senhor. Então o anjo que vi sobre o mar, a terra se levantou-se a sua mão direita, né? Quando ele se levantou a sua mão direita para o céu, estava o quê? Apontando a santidade do Senhor, né? Porque claro que a glória do Senhor está em todos os lugares, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então a glória do Senhor, mas da onde que está a majestade e a glória do Senhor? Então ele levantou a mão para o céu, e isto é em questão da santidade de Deus. Versículo 5: Então o anjo que vi em pé sobre o mar levantou a sua mão direita ao céu, e jurou àquele que vive para sempre, o qual criou o céu e que nele há, e a terra,
nela o mar, que nela não havereis mais demora. Mas nos dias da sua voz, o sétimo anjo, quando estiver prestes a tocar a sua trombeta, cumprirá o ministério de Deus e anunciará os profetas aos seus servos. Irmãos, vamos entender aqui a respeito qual era a responsabilidade que um profeta tinha no Velho Testamento. Qual é a nossa responsabilidade hoje como discípulos de Cristo, como os discípulos do Senhor? O que nós temos que fazer nos tempos atuais? Nós temos que anunciar o Evangelho. E dentro de anunciar esse Evangelho, nós temos que pregar ao arrependimento, que as pessoas venham ao arrependimento, e anunciar também o juízo de Deus, que Cristo é o único meio de salvação e que Ele está para voltar. É por isso que estamos fazendo essas exposições, para que as pessoas venham ao arrependimento, porque a responsabilidade que Deus outorgou ao nosso irmão profeta Ezequiel, quando ele fala em questão do atalaia, é uma responsabilidade muito grande. Então, todos os cristãos, todos os salvos, ele está incumbido, quer dizer, ele está impelido a anunciar o Evangelho, denunciar o pecado, denunciar o único meio de salvação é por meio de Cristo, para livrar da ira que vai abater-se sobre a humanidade. Então aqui Ezequiel, capítulo 33, diz assim: olha a responsabilidade que o Senhor fala sobre o atalaia, a responsabilidade que está a nossa responsabilidade. Ezequiel, capítulo 33, até o seu versículo 9, diz assim, ó: e veio em mim a palavra do Senhor: filho do homem, fala aos filhos do meu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e constituiu sobre a atalaia. Então o que o Senhor estava falando assim? Claro, naquela época, que o Senhor colocou ele como atalaia, e constituiu, e quando vier a espada sobre a terra, qual é a responsabilidade do atalaia? E ele vier, que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo. Então, qual era a responsabilidade que o Senhor estava dando para Ezequiel? Colocou ele como atalaia, como profeta, para anunciar o juízo de Deus, que quando ele fala aqui em questão da espada, é o juízo de Deus. O Senhor colocou ele para anunciar o juízo dele. Aí diz assim: então, se alguém ouvir o som da trombeta e não se atentar à advertência, vier a espada e tomar o seu sangue sobre a sua própria cabeça. Ele enviou o som da trombeta, ele ouviu o som da trombeta e não deu atenção, o seu sangue será sobre ele, mas se dar por avisado, salvará a sua vida. Verso 6, porém, o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, avisará o povo, e a espada vier e levará a vida entre eles. Esse tal foi levado à sua iniquidade, mas o seu sangue requeré a mão do atalaia. Ó filho do homem, que constituí sobre a atalaia, sobre a nação de Israel, e tu ouvirás a palavra da minha boca, e lhe dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falarás.
para desviar o ímpio do seu caminho. Morrerá esse ímpio a sua iniquidade, o seu sangue requerei da tua mão. E se constituiu a divertires o ímpio do seu caminho. Para ele, converta-se, e se converterá, morrerá a sua iniquidade, e tu serás livrado a tua alma. Olha só a responsabilidade que era do profeta Ezequiel, que quando o Senhor falou que, olha, eu vou trazer a espada, eu vou trazer o juízo sobre o meu povo, e se você não anunciar vindo a espada, e você não avisando o ímpio, o sangue vai cair sobre a sua cabeça. E você anunciando o juízo, você anunciando que vem a espada, que vem o juízo, você não será responsável pelo sangue que cairá sobre ele. Então nós estamos vivendo em um tempo, nós estamos vivendo finais dos tempos, nós estamos vivendo princípio das dores, nós estamos vivendo uma era que o que predomina é a iniquidade, é o pecado. Então nós temos que anunciar o juízo de Deus, ainda que custe as nossas vidas. Então você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, vive na promiscuidade, na prostituição, no homossexualismo, no adultério, no pecado, na bebedice, nas drogas. Então eu estou anunciando para você o juízo de Deus. Estou anunciando você a salvação antes que o juízo de Deus requer sobre a sua cabeça. Que não caia sobre mim, porque a responsabilidade do atalaia era muito grande. O atalaia era uma pessoa que ficava num farol, e ali ele era responsável de anunciar que vinha um inimigo. E se ele anunciasse uma notícia falsa, ele era culpado por aquela nação. Vamos voltar lá no Apocalipse. Apocalipse. Versículo 8. Então a voz do céu tinha ouvido e tomou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra. E pois o anjo lhe pediu que lhe desse o livrinho e disse: toma, come, e lhe fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca será doce como mel. E tinha comido, e o seu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetize outra vez acerca de muitos povos, nações e línguas e reis. Vamos interpretar aqui, irmãos. Qual é a melhor interpretação para isso? Quando ele pegou aquele livrinho e disse: come, na sua boca parecia mel, mas quando desceu aquilo para o ventre se tornou amargo. Sabe o que é isso, irmão? Não é fácil ser pessoas responsáveis com o evangelho, com a palavra de Deus, com a verdade. Ainda que a verdade é difícil das pessoas crer. Não desses papagaios que tem por aí, que vive usando a boca, dizendo que é Deus, usando a boca de Deus, colocando mentira na boca de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus com sinceridade. Sabe, nós estamos vivendo em um tempo hoje que está cheio de profeta dizendo que Deus está falando, dizendo que Deus está revelando, que Deus mandou dizer isso, Deus mandou falar aquilo.